Esse aí na sua tela é o Buffett Indicator. Deixa eu te explicar o que é isso de forma bem simples. O Buffett Indicator compara o valor total das ações de um país com o tamanho da sua economia. Nesse caso, o PIB americano. Por exemplo, se as ações todas juntas têm um valor de mercado de 10 trilhões de dólares e a economia gerou 10 trilhões de dólares no ano, então o Buffett Indicator é de 100%. Não é um indicador perfeito, porque ele compara fluxo com estoque, então são conceitos diferentes na economia, mas em momentos que as ações valem muito mais que o PIB, é sinal de que a bolsa pode estar cara. E olha onde que a gente está agora, 224%. Isso significa que o valor de todas as empresas listadas na bolsa americana vale mais que o dobro de toda a economia dos Estados Unidos. Isso daqui é um recorde histórico. É maior que a crise da bolha.com no começo dos anos 2000, maior que a crise de 2008, maior que a pandemia. E para você ter uma ideia, quando esse indicador passou de 120%, o próprio Buffett considera que o mercado está caro. E hoje a gente está em 224%. Cara, olhando para esses números, eu já tô, né? Bem preocupado. Tem algo aqui que não está cheirando bem. E não é somente o Buffett Indicator que está apontando para uma recessão na economia americana. Além de tudo que eu trouxe até aqui, tem outro indicador que me deixa ainda mais preocupado. E esse indicador, historicamente, nunca falhou em prever recessões dos Estados Unidos. Eu tô falando da inversão da curva de juros americana. É um indicador bem técnico, mas eu vou tentar mastigar para que você possa entender com 100% de clareza. Pensa no seguinte, a curva de juros é basicamente um gráfico que mostra quanto o governo americano paga de juros para quem empresta dinheiro para ele em diferentes prazos. Normalmente, quanto maior o prazo, maior o juro. Por exemplo, se você empresta dinheiro para o governo por 3 anos, ele te paga 4% ao ano. Se você empresta por 10 anos, ele te paga 5% ao ano. Isso faz sentido, não é? Porque quanto mais tempo você fica sem o seu dinheiro, maior o seu risco. Então você exige um juro maior. Então prazos curtos geralmente pagam menos, prazos longos pagam mais. Essa é a curva normal. Mas de vez em quando algo estranho acontece. Os juros de curto prazo ficam maiores que os juros de longo prazo. Aí a curva inverte. E sabe o que acontece historicamente toda vez que a curva inverte? Vem uma recessão. Todas as recessões dos últimos 50 anos nos Estados Unidos foram precedidas por uma inversão da curva de juros. A recessão de 90, a curva inverteu antes. A de 2001 com a bolha.com, a curva inverteu antes. A de 2008, subprime, a curva inverteu antes. A de 2020 na pandemia, a curva inverteu antes. Sem exceção. E sabe quando a curva inverteu dessa vez? Em outubro de 2022. Ou seja, há mais de 2 anos atrás. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos menos a taxa de juros de 2 anos. E em 2022 a taxa inverteu. O mercado passou a exigir um juros maior no curto prazo em relação ao longo prazo. E, historicamente, a recessão costuma chegar entre 6 e 18 meses depois dessa inversão. Só que dessa vez a recessão não aconteceu. Pelo contrário, a economia americana continuou crescendo, o desemprego continuou baixo, as empresas continuaram lucrando e, mais bizarro ainda, a curva permaneceu invertida por mais de 2 anos. Isso é algo inédito nos últimos 50. Então surgem 2 teorias. A primeira teoria, dessa vida é diferente, o indicador falhou, a inversão da curva não funciona mais. E a segunda teoria, a recessão ainda está vindo, só que está demorando mais do normal. E sinceramente, não dá para saber qual das 2 teorias está certa, mas olhando pelo preço do mercado americano, para o Buffett Indicator em 220%, isso somado à inversão da curva de juros há mais de 2 anos, parece que a situação está realmente azedando por lá. A Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, acabou de fazer o maior valor de caixa da história, 388 bilhões de dólares. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você. Isso é equivalente ao PIB inteiro da Dinamarca. E sabe o que é mais interessante? O Buffett não parece estar acumulando esse dinheiro porque ele simplesmente quer. Ele está acumulando porque ele não está encontrando nada muito descontado para comprar. No ano passado, ele vendeu mais de 134 bilhões de dólares em ações. Ele comprou apenas 9 bilhões. Ele reduziu 67% da posição em Apple, que era a maior posição dele. Ele vendeu grande parte das ações do Bank of America que ele tinha. Ele vendeu ações da Coca-Cola, da Chevron, do American Express, enfim, de várias empresas. O homem que construiu uma fortuna de 150 bilhões de dólares comprando empresas quando elas estavam baratas, que sempre defendeu que ações eram o melhor caminho para se construir riqueza, simplesmente parou de comprar.